É sempre o Samuel que consegue tirar o Jax do plumo, né? O Samuel consegue destabilizar o Jax completamente, né? É só uma discussão que o Samuel consegue fazer o Jax desmoronar e tirar a própria máscara, né? Porque se não é a Isabela, a própria mãe de Filipa, para tentar manipular ali a filha e conseguir com maestria, a Filipa ia entender que Jax não mudou de forma alguma, né? O Jax continua a mesma pessoa, mas graças é, à ajuda de Isabela, a Filipa conseguiu se convencer que Jax está estressado, por isso que ele age daquela forma com o Samuel. Bom, mas o Jax não vai deixar isso barato. O Samuel acusando ele, fazendo ele se estressar. Bom, isso tudo tá deixando ele muito revoltado, né? Ele quer sujar a imagem de Samuel, mas como ele vai fazer isso? Tem uma espécie de roupas que veio da Mianmar, que inclusive foi o Jax que comprou essa espécie de roupas, e ele sabia muito bem da origem do trabalho das pessoas que fornecia essa roupa. O trabalho dessas pessoas eram explorados. Bom, ele sabia muito bem das denúncias que estavam sendo feitas contra essa fábrica de Mianmar. Mesmo assim, o Jax comprou a roupa a si mesmo. Ele sabia de tudo isso porque o próprio Ricardo comunicou para ele se ele ia comprar a si mesmo. Bom, mas o Jax mesmo assim comprou. O Samuel, quando se tornou presidente, ele recebeu essas roupas. E quando o Samuel recebeu essas roupas, ele recebeu uma denúncia, um pedido de socorro, né, em uma das caixas. O Samuel teve uma atitude louvável, ele decidiu não vender essas lingerie e colocou lá no galpão da fábrica e até decidiu o que iria fazer. Só que o correto a se fazer nesses casos era o Samuel denunciar para a polícia e esperar as autoridades tomar as medidas cabíveis. Não entendi porque o Samuel não tomou essa decisão. Talvez a autora queria deixar essa brecha para o Jax contra-atacar. E é nessa brecha que o Jax contra-ataca, porque ele foi humilhado por Samuel, por Leona, e ele quer atingir o Samuel, né? E para atingir o Samuel, essa espécie é perfeita. Bom, um escândalo desse arruinaria completamente a imagem de Samuel, mas lógico que também arruinaria a imagem da Boaz. Danilo até salientou isso, mas para Jax o que importa é atingir o Samuel. Se um prédio cair em sua cabeça, mas atingir o Samuel ao mesmo tempo, para ele tá tudo ok. Detalhe que ele depende do dinheiro da Boaz, né? Ele ganha o dividendo, ele é acionista, mas mesmo assim é justamente essa analogia que eu fiz aí agora que descreve o Jax. Ele faz cara jogar a kamikaze que não sei não. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, esse escândalo dessa espécie de Mianmar, que a empresa que a Boaz comprou explorava a mão de obra, enfim, o Samuel foi denunciado. Com isso, Samuel teve que ir para a delegacia esclarecer, prestar depoimento. É isso que aconteceu com o Samuel. Uma jogada ardilosa de Jax. Só que o Samuel disse que não foi na gestão dele, que não tem nada a ver com isso. E acaba que, por mais que o Samuel não comprou, né, as peças, mas era para ele denunciar. Ele não denunciou. Então ele acabou sendo conivente com essa situação. Ele terá que responder por isso. Não chega a ser preso, mas essa situação aí causa uma má reputação muito grande para Samuel. Bom, Samuel fica com a imagem manchada, mas não só o Samuel, como também a própria Boaz. E o Samuel tem certeza que isso partiu de Jax, né? Ou não sei se ele vai partir desse pressuposto ou achar isso, mas o fato é que a atitude de Jax manchou completamente a imagem da Boaz e fez com que parecesse que o Samuel tinha praticado algo de errado. E convenhamos que o Samuel
fez algo errado. Porque o certo era Samuel ter pegado essas peças e denunciado para a polícia. Quando ele denuncia para a polícia entraria em comunicação com a empresa ou com os policiais de Mianmar. A denúncia seria feita de forma formal, enfim, já seria mais um atenuante para a empresa ser fechada e esse tipo de trabalho não continuar ainda sendo feito. Enfim, era isso que era para acontecer. Só que o Samuel parece que colocou essa história debaixo do tapete e para ele o certo só não era só distribuir as peças, que ele estava limpo dessa história. Mas a partir do momento que você descobre algo de errado e você não denuncia algo criminoso, você acaba sendo conivente com essa situação, né? Isso aí é de praxe, né? E me admira o Samuel não ter denunciado esse caso para a polícia. Talvez ele pudesse ter pensado que isso mancharia a imagem da Boaz, não é? Pode ser que ele pensasse isso. De qualquer forma, manchando a imagem da Boaz ou não, não tem nem sentido manchar a imagem da Boaz, sendo que ele iria não vender as lingerie. Então ele só ia denunciar. Então ele sairia como um herói nessa história toda. Enfim, né? Mas de qualquer forma, esse bilhete que foi encontrado nas roupas, um pedido de socorro pelos próprios funcionários que trabalhavam nessa empresa de Mianmar, poderia ser muito bem fake. Enfim, essa notícia não poderia, pode ser que poderia não levar em nada, enfim. Mas o certo era o Samuel ter denunciado, porque essa situação não chegaria a esse extremo, concorda comigo? Não chegaria a essa situação onde o Samuel tá sendo constrangido, enfim, onde o Samuel tá sendo praticamente humilhado, enfim, né? E convenhamos que, por mais que o Jackson seja uma pessoa ruim, que não presta, que não vale nada, mas ele pegou ali em um ponto bem fraco de Samuel, né? Ele pegou onde Samuel errou, em cima, logo em cima, pegou no calo. Uma situação bem delicada essa de Samuel. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.